Olá, sinceronas! Eu me chamo Andresa Schaefer e sou a host desse podcast. Hoje tem uma convidada especial aqui ao meu lado, a Dalen Fragoso. Nos conhecemos de longa data e hoje eu tenho a honra de ter ela nessa bancada comigo. Muito feliz, gratidão por aceitar esse convite, Dalen. Que coisa boa estar aqui contigo depois de tanto tempo. Verdade, maravilhosa. E a Dalen vai falar sobre algo muito importante que a gente já trouxe alguns insights aqui, inclusive, que é a comunicação não verbal. A gente justamente vai falar como a mulher pode se comunicar através do que ela veste, através do seu estilo. Então, a gente sabe que aí a gente tem uma dor muito forte do público feminino, que é sobre o seu estilo, se encontrar como se comunicar através do que está vestindo, porque a comunicação não visual, sim, ela é a que chega primeiro, né, Dalen? Uhum. Então, eu tô muito feliz com esse tema, eu acho que ele faz muito sentido para o nosso relacionamento, que a gente já nos conhece baseado na moda e no estilo. Verdade. E tudo que a gente vai aprendendo. Inclusive, a Dalen vai compartilhar já com a gente a diferença também entre moda e estilo, porque eu não sabia, ela já começou me dando essa aula aqui no início. Então, o nosso tema hoje principal é qual o seu padrão de beleza. E antes da Dalen poder se auto-apresentar, eu vou então trazer aqui qual é hoje, como ela se apresenta para o mercado, que é como consultora de imagem e estilo, com foco no ensino da linguagem visual. E eu já achei ótimo de começo, porque eu gosto muito sempre, Dalen, de trazer esses insights de que a comunicação não visual, ela é tudo. Ela é quem chega antes, né? Uhum. Então agora eu vou abrir aqui o microfone e a pauta para você se auto-apresentar para a nossa plateia aqui, para nossa audiência e também para quem está nos acompanhando no Spotify. Obrigada, que prazer estar aqui. Eu posso dizer que eu tô nervosa, porque esse é meu primeiro podcast gravado. Que coisa mais chique isso! Que bom poder estarmos juntas nesse momento. Tu me deu essa oportunidade, viu? Mas, então, Andresa, desde quando a gente se conheceu, a gente já falava em moda sustentável. E lá na época do Tag Deluxe, que foi o local que nos uniu, eu já comecei a perceber que as mulheres, elas iam até o Tag para se conectar com algo mais do que roupa. Tinha toda a vibe de garimpo, né, de encontrar peças bacanas para elas, mas eu comecei a perceber, especialmente no provador, que os meus atendimentos demoravam muito. A gente já teve a oportunidade, inclusive, de fazer essa troca também. Que elas queriam algo mais, elas queriam não só um blazer, não só um vestido. Começava assim o papo, mas daqui a pouco já migrava assim com como ela queria se sentir. Como é que hoje eu quero me sentir maravilhosa, hoje eu quero chegar naquela festa, eu quero arrasar. E aí eu comecei a ficar pensando, mas como que faz isso? Como é que a roupa vai fazer isso? Será que isso funciona mesmo? Será que um vestido tem todo esse poder? E aí eu fui estudar isso, eu logo entendi então que não era sobre roupa exatamente, era sobre o que eu estava a fim de expressar na hora, o que a pessoa queria mostrar dela para o mundo, né? Qual é a versão dela que ela queria que as pessoas vissem ela, ou naquela ocasião, ou naquele momento. E aí eu me formei então em consultoria de estilo em São Paulo, pela Oficina de Estilo, que é uma escola incrível. Até não existe mais hoje, mas marcou assim o Brasil na época. E depois fiz mais alguns cursos na área, o de cor, com o Estúdio Imagine, o de visagismo com o Felipe Ralo. Sempre escolas assim que eu considero muito potentes no nosso cenário nacional. E aí, menina, eu entendi muito essa questão de diferença entre estilo e moda. Por isso que quando tu diz, Dalen, consultora de moda, eu falei, vamos falar consultora de estilo, imagem e estilo. Então, qual é a principal diferença que eu vejo no trabalho, de uma forma muito prática? Moda, para mim, é a ferramenta, é o final, é quando eu já entendi o meu estilo, que vem antes. Então, eu penso, quem a Andresa é hoje e o que ela quer comunicar? A gente estava falando um pouquinho antes. A Andresa é mãe, é funcionária de uma empresa, dá conta de tantos rolês, hoje vai ficar até tarde aqui em Porto Alegre, é host desse podcast incrível, é muita coisa, né? Mas como é que tu vai expressar essas várias Andresas, então? Às vezes tem que ser mais calma, às vezes tem que ser mais potente, às vezes tem que ser mais uau. E o estilo fala disso.
não tem como a gente falar de estilo sem fazer uma viagenzinha interior e entender a nossa essência, que é aquilo que não muda. Inclusive, eu já vou olhar para essa câmera aqui e falar com a galera que está nos vendo, então. Mas quem está ouvindo também pode prestar atenção. Eu costumo dizer que estilo é uma fórmula, é uma conta. Logo, eu que não sou de exatas, vou falar uma coisa de exatas agora. É uma continha. O que é? É quem você é, ou seja, a sua essência, aquilo que não muda, mais a vida que você leva hoje. Por isso que estilo muda com o tempo. A essência não muda. Quando tu era criança, tu já tinha tais ímpetos, tais vontades, mas a vida que tu leva hoje, isso muda. Então, hoje, a Andresa está nesse rolê de Campo Bom, Porto Alegre, se virando. Mas se amanhã tu for, pega a Lulu e vai mudar para Nova York, já muda muita coisa, do teu guarda-roupa, inclusive. Sim. Os teus sapatos vão mudar, o teu jeito de arrumar o cabelo vai mudar. Entende? É outro contexto. E eu tô dando um exemplo bem dramático, mas poderia ser qualquer outra cidade. Mas que eu me sinto pronta, inclusive. O universo, hello! Mas se for, sei lá, mudou de trabalho, ou mudou de situação profissional, conjugal, familiar, enfim, qualquer grande mudança, ou pequena até, muda a forma como a gente quer se expressar. Quem eu era, quem eu sou. Isso muda. Mas a essência, assim, esse jeito comunicativo da Andressa, isso vem, se tu for pensar, vem desde criança, né? Eu vejo a Lulu hoje fazendo as peripécias ali, é uma tipa, né? Como tu disseste. Então, isso quando ela for adulta, ela também vai ter essa espontaneidade. Claro que a vida e as coisas que a gente aprende, a família que nos criou, os valores que nos cercam, a sociedade que nos moldou, isso muda, né? E isso também vai falar sobre a gente. Mas a nossa essência, ela vai estar ali. Então, é muito interessante, muito importante a gente entender quem eu sou. Não é uma resposta tão simples, né? É algo muito complexo, inclusive um estudo aí para evolução. Claro. Mas fez muito sentido isso que tu falou. Na verdade, eu tô anotando aqui, gente, como aula mesmo, porque eu nunca tinha visto a moda como ferramenta e o estilo como realmente quem eu sou e o que eu quero também representar naquele momento. Claro. E também fez muito sentido isso de que a gente tem aqueles momentos da vida que quer transmitir a mensagem, mas inclusive de autoafirmação. Eu tive muito isso porque eu trabalho da indústria, né? Eu venho aí de 20 anos trabalhando na indústria. Então, teve sim momentos que eu, inclusive, me sentia mais masculinizada. Claro. Por trabalhar com muitos homens, né? E eu não me sentia muito feminina. Justamente porque a gente sabe que inclusive, estando no meio dos homens e para se sentir respeitada, a gente durante muito tempo teve esse viés. Claro. E aí, depois da maternidade, eu tive esse processo de autoconhecimento e eu entrei como se fosse numa libertação. Olha que lindo. E essa libertação trouxe o feminino pra minha vida. Então, essa questão de batom, de salto alto, do vermelho, de um vestido. Vestido eu não usava vestido. Hoje eu tenho, assim, inúmeros no meu guarda-roupa. Olha que lindo. É como eu me sinto mais feminina. Então, eu tenho, sim, usado nos últimos anos a roupa como uma linguagem de comunicação, mas principalmente para me autoafirmar. Claro. De que sim, de que eu posso ser essa mulher delicada, mesmo tendo esses infinitos braços, Sim. que hoje todos temos, né? Dali não é uma exceção minha, todos nós temos hoje vários braços para atender. E a roupa, assim, ela veio muito pra mim como, assim, a mensagem daquele dia. Claro. Assim como eu te comentei dos looks de ginástica. Eu sou aquela louca por looks de academia, mas também tentando entender a versatilidade que ele pode me trazer pra rotina. Claro. Percebeu um start interessante aí na mudança do teu estilo? Porque quem te olha, quando eu te conheci, por exemplo, antes da Lulu, e hoje eu percebo essa mudança. E você percebeu, então, que existiu um evento, existiu alguma coisa que mudou. Sim. E no teu caso, foi a maternidade. E essa coisa, esse start, esse gatilho para a gente mudar, a gente não consegue segurar só do lado de dentro. Isso não. Precisa Transborda. Se manifestar do lado de fora. Então, é muito interessante a gente olhar
para o nosso momento de vida, quem está aí procurando entender qual é meu estilo, quem sou eu na fila do pão, compra esse vestido ou compra esse blazer? São mensagens muito diferentes. Se é um estilo, aliás, se é um vestido, vamos imaginar um vestido floral, levinho, um tecido esvoaçante, ou um blazer, que é mais um tecido estruturado, mais rígido, talvez uma cor escura, são mensagens muito diferentes, podem ter o mesmo valor financeiro, o mesmo investimento. Mas qual vai fazer eu comprar? Será, e esse é o lance, o que vai fazer eu optar pelo vestido ou pelo blazer? Será que é a tendência? Será que é a cor da Pantone? Ou será que é o meu momento, o meu estilo? Eu costumo dar um exemplo, Andresa, para as gurias da trilha de estilo, para quem faz qualquer outro processo comigo, que para a gente entender o estilo é mais ou menos assim, você vai numa feira, a gente está pertinho do mercado público, vamos imaginar ali? Sim. Mercado público é aquela feira que tem todas as frutas que tu imagina, não são frutas que tem no teu mercadinho da esquina, na tua casa, aí você quer fazer alguma coisa incrível, uma receita, e vai lá. Aí lá você encontra o quê? Jaca, graviola, como é o nome daquela rosa bonita mesmo? Pitaia. Pitaia, linda. Ah, vai ter 200 coisas, além das uvas, das bananas, dos morangos. E aí você vai olhar aquilo e o que vai fazer você comprar? Quais frutas? O que vai ser determinante para você escolher as frutas e pôr na sua sacola? Vai ser a minha rotina, o que eu vou querer fazer, qual é a ideia do meu consumo, para quê? O cenário? Isso aí, porque você já é formada nisso. A pergunta, então, não é qual é a fruta mais bonita, mais vistosa, mais diferente. Sempre mais inteligente seria eu pensar qual é a minha receita, o que eu quero fazer, quem eu vou receber, o que eu vou oferecer, né? Qual é a versão dessa receita que eu quero mostrar. Isso vai determinar se tu vai trazer a graviola ou a banana, a pitaia ou o morango. Entende? Então, às vezes, esse montão de frutas, ele mais atrapalha do que ajuda. E aí vocês estão sacando a analogia, né? São frutas, mas na realidade tem que ter, né, são feeds infinitos de peças em que você precisa, nas cores do momento. Como é que eles dizem? Must have. Sim. Eu rio bastante quando vejo isso, porque must have para quem, fofolete? Então, o que você vai fazer é mais importante. No caso do estilo, o que eu quero comunicar é mais importante. Aí eu vou saber se eu levo o blazer ou o vestido. Muito, muito interessante isso, Dali, e vem... Gente, nós temos, assim, eu até pensei em algumas perguntas estratégicas baseado nas dores que eu trago, assim, muito para a rotina. Bora lá. Mas eu sei que a Dalin é um arquivo infinito de informações, então a gente já está flutuando muito dentro, inclusive, das pautas. Dalin, como a gente falou aqui trouxe algum insight sobre compra inteligente, porque isso é, sim, né, fazer uma compra inteligente. Como que a gente pode auxiliar aí quem está nos vendo e nos ouvindo, inclusive, quando bate aquela questão de uma tendência de algo, a gente sabe que tem a tendência do verão, tem a do inverno, tem a da primavera-verão. Então, como que eu faço isso para não ter uma peça que ela vai ser descartada quando passar essa tendência, que geralmente ela flutua ali 2 meses, né? Não dura, às vezes, nem a estação, a tendência, a gente sabe. Sim. E também... Porque eu reluto um pouco contra as tendências, porque eu não gosto de me sentir mais do mesmo, né? Mas a gente sabe que às vezes tu vai ou numa festa ou tu começa a olhar o feed, né? Principalmente o feed. E tu pensa, tá, mas essa roupa foi feita em lotes, porque tu vê todas as pessoas com aquele perfil de roupa. Às vezes muda só a cor e às vezes nem a cor muda. Então, como lidar com essas tendências, né? Para que as compras sejam feitas de formas mais eficazes, mais inteligentes. Como que a gente abraça isso ou não abraça? De novo, e esse assunto é muito legal mesmo, mas de novo tem a ver com o perfil, com quem eu sou, né? Eu posso ser uma pessoa de topo de pirâmide, que é aquela que lança as tendências. E a gente conhece algumas, são mais raras no nosso dia a dia, mas a gente conhece aquela pessoa que está sempre... Saiu alguma coisa, ela está lá, ou ela lança. Nossa, o jeito daquela pessoa dobrar a calça, que engraçado, que diferente, nunca vi ninguém. Ela está fazendo. Daqui a pouco ela está mais antenada.
Mas geralmente esse tipo de pessoa, um sanguíneo que gosta de mais novidades, movido por curiosidades, essa pessoa não vai ter medo de experimentar. Então, se eu tenho isso forte em mim, eu vou naturalmente abraçar as tendências com mais leveza. Isso não vai ser um peso para mim. Mas olha só, primeiro eu me conheci, né? Primeiro eu sei. Agora, se eu sou alguém mais analítico, que gosta das coisas mais certinhas, que mais metódico, alguém mais puxado assim para um perfil analítico mesmo, que pensa, já vai ficar botando, opa, acho que não. Eu vou esperar ver a galera usar. Quando tiver muita gente usando isso, aí eu vou saber que é o meu lugar seguro, daí eu vou usar também. E como tu mesma disseste, poxa, eu não quero ser mais um número, eu não quero ser mais. Então, provavelmente esse perfil que não é curioso, que não é desbravador, não é o teu. Esse que segura a onda e espera os outros fazerem. Mas eu estou dizendo isso justamente para você pensar sobre você. Será que se você tem esse perfil mais acomodado nesse sentido de vou esperar, não tem problema algum, é só mais um perfil, não existe um melhor ou um pior, né? Porque tem também aquele perfil que não, que tá assim, ó, se lixando para tendências. Tipo, o quê? Rosa? Barbiecore? Tô, né? Não vou dizer, enfim, tô andando para isso. Aham. E não tem problema, uma pessoa que não vai se render às tendências, não significa que ela é mais inteligente, mais potente, não, ela só tem o perfil dela. Mas, de um modo geral, nós todos ficamos um pouco à mercê das tendências, porque as lojas acabam trazendo isso para a gente. É o que a gente tem, né? Vai lá comprar alguma coisa, e a gente sempre quer comprar alguma coisa, principalmente troca estação e tal, a gente vai ver muita padronização, que é fruto da tendência, que foi lá primeiro decodificada até chegar a nós. Como não ficar refém disso? Se eu não quero isso, primeiro você não tem que nada. Mas se aquilo está muito disponível e você precisa comprar, foca em alguma coisa que não seja muito diferente daquilo que seria o que tu vai usar no teu dia a dia, né? Então, se eu tô numa lida, assim, que eu preciso, sei lá, de um perfil, de uma vestimenta mais de calça, de blazer, uma coisa mais de força mesmo, por que é que eu vou comprar um vestido cor-de-rosa justo? Não faz sentido para mim, né? Ah, mas ele é lindo, mas eu tenho uma festa e eu acho que eu ia gostar de usar ele numa festa. Aí você vai entender se aquele valor vai fazer sentido, quantas vezes você vai usar, os teus valores vão determinar se tu vai comprar aquilo ou não. O problema é que às vezes a gente não para pensar sobre isso, né? A gente compra no flow, mas às vezes não faz sentido para ti. Eu arrisco dizer, Andresa, que quem é que vai ficar tendo grana para ficar comprando, até porque a nossa audiência aqui são trabalhadoras, empresárias, empreendedoras, né, que valorizam o seu dinheiro. Então, é muito mais interessante eu olhar as tendências sob a minha ótica, o meu ponto de vista. Porque as tendências, elas são ok, elas falam do espírito do tempo. Tendência é um estudo muito bacana, que ajuda a gente a entender a nossa vida hoje, né? A gente podia ficar aqui um podcast todinho só falando da cor-de-rosa, que acabei de dar um exemplo da onda Barbiecore, do que o rosa representa, por que ele está tão em alta, não é só por causa do filme, e o que isso desencadeou na sociedade também, quais foram os pensamentos advindos daí, enfim. Então, foi uma tendência? Foi. Vai durar quanto tempo? Tu falaste ali 2 meses, uma tendência. Pode ser. Às vezes, quando a tendência dura mais de 6 meses, ela já começa a ficar, 1 ano, vamos dizer, ela já começa a ficar mais, o que a gente diria de atemporal, ela dura mais. Não vai ser o caso rosa, porque a gente já está aqui, né? Sim. Mas outras tendências são assim. Então, a gente não precisa olhar a tendência como socorro, Deus me livre, tchau para ti. A gente pode primeiro entender quem eu sou, se eu gosto disso. Eu fui assistir o filme, por exemplo, e não tinha nenhuma peça rosa, nenhum rosão, sabe? Sim. Mas eu não preciso sair correndo atrás de uma peça rosa se aquilo não faz sentido para mim. Mas eu posso olhar e entender o que está acontecendo no mundo através daquela tendência. Acho que assim
já tira aquele peso, aquela ansiedade de tem que ter. Você não precisa ter nada, não é obrigado a nada, a não ser que você queira experimentar, por exemplo. E você também me ensinou, Dalen, a olhar o biotipo. Ah, sim. Essa questão de respeitar o meu próprio biotipo, eu aprendi contigo. Ah, que lindo. Né? Tenho assim um biotipo mais quadrado, então essa questão da cintura e tudo mais. E entender também que muitas vezes vem uma tendência que ela vai ficar linda numa certa, né? Em uma amiga, inclusive, às vezes, mas a minha amiga usou e a gente é muito parecida e em mim ficou péssimo. E a pessoa baixa já a autoestima da pessoa, ela já fica com baixa estima, porque aquela peça não ficou legal nela, mas entender também o seu biotipo dentro disso, né, se faz sentido pro biotipo da pessoa. Claro. Se tu quiseres falar um pouco sobre isso, porque eu vejo muito principalmente o Instagram tá aí para as pessoas se compararem, né, eu acho que a gente tem que ter sempre esse olhar de que o que eu estou vendo não é o 100% sempre. Então, assim, para ajudar a gente a se comparar menos, inclusive. O respeito ao seu biotipo faz sentido ainda para ti? Faz, com certeza. Por quê? O que é o biotipo? É o nosso corpo, não é? Biotipo é o nome que a gente dá para o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo é nosso, é meu. Quanto mais eu conhecer o meu corpo, melhor para mim. Isso também é autoconhecimento. Agora, eu posso conhecer o meu corpo e ter um relacionamento legal com ele, e todas nós, mulheres, homens também, mas principalmente mulheres, tem sempre alguma coisa que quer mudar e não está tão contente, tão satisfeita. Tudo bem, não tem problema algum com isso. Mas é muito importante a gente já começar a olhar o nosso corpo, ou o nosso biotipo, fora das caixinhas, fora dos padrões e fora da comparação. Quando, por exemplo, a Andresa sabe que ela tem um biotipo mais quadrado, por exemplo, não tem uma cinturinha tão desenhada, tu só sabe isso porque existe um outro que tu comparou, talvez o que chama-se ampulheta, né? Mas se não fosse essa comparação, tu não saberia, tu ia ficar assim, cara, isso sou eu. Esse é o corpo que me leva para todos os rolês da minha vida. Então, eu tenho que ter uma relação boa com ele. Então, não interessa os outros, né? Interessa o meu. Como é que eu vou fazer o meu biotipo dar conta do que eu quero comunicar? Então, eu gosto muito, Andresa, primeiro a gente vai se olhar, né? Se entender. E eu gosto muito de uma frase que eu aprendi também lá na minha formação, que é a seguinte: foca no que é incrível. Olha que lindo isso, gente. Foca no que é incrível. Exato. Em algum momento eu tive isso no provador do Tag Deluxe, veja bem. Então, a gente se livra daquelas regrinhas, tipo, se eu sou... Não vou falar nome de fruta, nome de formas geométricas, porque eu não uso isso. Eu não uso fita métrica, eu não uso balanço, não uso nada. Números não entram no meu jeito de analisar as coisas. O que entra? Proporções. Proporções eu comigo mesma. Então, você sabe que a sua cintura não é bem estreitinha, mas ela é uma cintura, ela é ok, porque o seu ombro é maior do que a sua cintura, então tá bom, eu não preciso comparar com quem é um outro biotipo, entendeu? Essa é a minha cintura. Né? Por exemplo, Dalen, tenho um quadril maior, a parte de baixo geralmente é a parte dentro da minha história que tem mais volume. Então, eu já sei que eu sou assim, isso basta. Eu vou usar as minhas peças, as minhas roupas, para focar naquilo que eu quero. Em algum momento eu posso querer focar nisso também. Né? Não preciso ouvir quem me diz que não, você tem que focar na sua parte mais magra. Mas quando alguém diz isso, diz comparando vamos imaginar, as modelos da Victoria's Secret, né? Não faz sentido, não sou eu. Alguém que não tem, inclusive, uma rotina como a tua. Lógico, inclusive não tem ninguém que eu conheça. No meu círculo, você conhece alguém? Fala pra mim, quem é que é modelo Victoria's Secret? Verdade. Tô falando da marca aqui, mas nem sei se poderia, enfim. É porque todo mundo já entende, né? Sim, é uma linguagem que meio que universal. Bem abrangente, isso. Mas assim, não faz sentido eu comparar com uma coisa que não tá nem perto de mim. Eu tenho que comparar comigo mesma. Então, para mim, isso faz sentido. Então, compara você consigo.
Eu já entendi, então, meu quadril é assim. Então, quando eu quero, já que eu tenho essas formas mais voluptuosas, vamos dizer assim, eu posso, se eu quiser equilibrar é o quê? O contrário de harmonizar, certo? Se eu quiser equilibrar, eu vou usar linhas mais retas, porque o meu corpo ele já é curvilíneo, então eu vou usar linhas mais retas. Você consegue imaginar isso? Hoje, por exemplo, eu estou com um blazer que tem uma linha reta, uma calça que tem uma linha reta. Então, quem olhar para mim não vai ver, porque tudo é ilusão de ótica, né? Não vai ver as minhas curvas, vamos dizer assim. Já tem curva bastante no meu cabelo, para você ver e sacar que eu tenho isso em mim. A Andresa é o oposto de mim, né? Se a gente vai agora comparar só porque a gente está falando sobre isso. Então, se ela quiser, não precisa, mas se ela quiser equilibrar isso, ela pode usar linhas mais curvas na sua silhueta. Foi o que ela falou há pouco dos vestidos. Geralmente o vestido traz, a não ser que ele seja um tubinho com uma forma mais estruturada, um vestido que a gente imagina geralmente é mais curvilíneo, mais esvoaçante, tem um caimento mais malemolente, certo? Sim. Quando você faz isso, você equilibra a sua silhueta, traz ela mais para o feminino. Então eu entendi. Então, se eu tiver o corpo com linhas mais retas, eu vou ter que usar... Não. Então, você não entendeu. Vamos recapitular. Olha só, se você quiser, o que você quer comunicar? Para a Andresa, no exemplo anterior, fazia muito sentido você se conectar com a sua feminilidade. E o feminino passa por linhas curvas. A força, a potência passa por linhas retas. Então, é isso, essa é a linguagem visual, né? Então, faz mais sentido eu entender quem eu sou, o que eu quero comunicar, e aí eu vou para a linguagem visual, que se manifesta nas roupas. Por isso que ela é a ferramenta moda, né? Ela vem depois. Primeiro eu me entendo, eu me saco, eu entendo o que eu quero colocar de mim no mundo, e aí eu vou olhar na banca lá das frutas, né? Então vai essa e vai essa. O que vai me representar, mas é representar aquilo que está dentro. É aquilo que eu quero externar. Porque estilo é isso, né? Essência mais a vida que eu levo hoje, igual a estilo. Essência mais a vida que eu levo hoje. Achei lindo isso. É muito, muito bacana. Muitos insights aqui, uma aula realmente com a Dalen. Dalen, vamos deixar mais tangível. Claro. A gente já flutuou aí sobre vários assuntos sobre o estilo, mas eu acredito que a gente ainda pode deixar mais tangível com alguns insights, o que exatamente envolve a consultoria de estilo e como ela pode beneficiar as mulheres. Tá. Tem várias formas de trabalhar estilo, né? Estilo e imagem, né? A imagem se diferencia do estilo, isso eu acho que é importante, já que a gente está fazendo essa diferenciação entre moda e estilo. Imagem, ela trata daquilo que você consegue ver, aquilo que tu tá vendo de mim é a imagem, né? Estilo é algo interno. Então, cada um de nós tem inferência sobre o quê? Sobre o estilo, porque vem de dentro, né? Tem uma parte ali de estilo que fala da essência. Então, isso eu consigo através do autoconhecimento, que a gente pode buscar de diversas formas, eu consigo entender e aí escolher as coisas sobre o meu estilo. Mas a imagem, ela diz respeito ao olho do outro também. Como é que o outro me vê? Então, a gente, num primeiro momento, não tem muita inferência sobre a imagem, sabe? Eu não consigo controlar a forma como a outra pessoa está me vendo, a sensação que ela tem, a não ser que eu tenha feito essa viagem e use a linguagem visual para me ajudar nisso. Comunicar de forma correta. Com intenção. Quando eu tenho intenção, eu vou usar a palavra manipular, mas nesse sentido de linguagem visual, eu consigo manipular melhor o efeito que aquilo vai ter. Para ser prático, assim, quem está nos olhando vai ser mais fácil, mas para quem não está só ouvindo, eu vou descrever. Eu estou olhando para uma imagem, a Andresa na minha frente, ela está com um blazer, linhas retas, vermelho. O batom também é vermelho, ela tem um fundo mais rosado, mas também é vermelho. Ela tem os lábios expressivos, o sorriso amplo.
Então, e o olho, né? Teu olho sempre, todo mundo a vida inteira te falou disso, um olho expressivo também. Mas a cor vermelha, ela é a primeira coisa que impacta no teu caso. Então, hoje, imagina só, Andrés, agora vocês têm que imaginar, quem não está vendo. Se você quisesse hoje uma mensagem de introspecção, de quietude, de ter que fechar um trabalho, muita concentração, ficar quietinha, será que esta cor e esse formato de roupa, que são linhas retas de potência, seria a melhor escolha? Provavelmente não. Isso ia te dar um pouco de inquietação, porque o vermelho é a cor protagonista, é a cor que vai para frente. Isso está reproduzido não só na roupa, mas também tem um fundo no teu lábio, que vai fazer a tua parte da comunicação, né, que é esse terço inferior, ficar mais à mostra também, mais livre. Então, quando a gente tem a intenção, a gente sabe, hoje eu vou fazer tal e tal coisa, uma roupa, ou uma cor, ou uma direção, uma forma muito importante para mim seria tais e tais coisas. Isso é a parte prática, né, da linguagem visual. Foi essa a tua pergunta? Acho que eu até me perdi aqui fazendo outra... em como a consultoria de estilo pode ajudar. Sim. E, né, como pode beneficiar e o que efetivamente é. Mas eu gostei desse insight que tu trouxe, porque para mim faz muito sentido, sim. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Então, hoje eu vim cedinho aqui para Porto Alegre e eu vou ter 4 momentos nesse dia. E eu trouxe uma mala com 4 looks. Porque em cada um desses momentos eu quero transmitir uma mensagem. Olha isso, e são que mensagens máximo. Diferentes, eu estarei com pessoas diferentes. Então, eu realmente, hoje, adaptei o meu dia justamente com isso. Então, esse look que eu estou nesse momento, ele não vai poder absorver os meus próximos momentos, inclusive pelas pessoas que eu estarei e todo o formato do dia que eu terei. Então, é justamente isso mesmo. Claro. É muito hoje prático aqui, se eu pudesse trazer minha mala e compartilhar com vocês. Legal. Exatamente isso, porque ontem à noite eu tive que fazer esse insight. Tá, mas para aquele momento, Intenção. O que eu quero comunicar? Exato. E aí, assim, vai até as 9 horas da noite. Então, é bem importante que a gente possa pensar sempre qual é a mensagem, com quem eu vou estar, o que eu quero transmitir e quem eu serei naquele momento. Claro. Por quê? Porque nós somos também voláteis nessa questão de... Com certeza. Uma hora eu sou mãe, outra hora eu sou CLT, outra hora eu vou ao supermercado, outra hora eu vou estar na academia. Então, a gente também flutua dentro desses nossos papéis. E aí, o intuito é que o visual acompanhe isso. Claro. E conte a tua história, né? Isso responde, sim, a pergunta. Tu tinha dito como a consultoria de estilo pode ajudar as mulheres na prática. É isso, é trazendo para o intencional. Então, a consultoria de estilo, Andressa e ouvintes, ela não vai te colocar numa caixinha e dizer, você é o estilo XYZ. Então, eu vou te falar que isso aqui faz parte desse universo do estilo XYZ e tu compra isso aqui. O que tiver dentro disso aqui, tá certo, você não vai errar nunca. Olha que facilidade. Só que não. Porque um estilo engessado, ele não dá conta de abarcar todas as pessoas que nós somos, todos os nossos momentos. Então, vou dar um exemplo assim bem, se tá rolado lá que você é um estilo, sei lá, sensual, você não vai ser sensual em todos os momentos. Então, para a gente não rotular, é muito mais importante a gente entender a linguagem visual, o que as linhas, as formas, as cores, os volumes e as texturas comunicam, expressam na realidade. E veja bem, isso não é estranho à tua área, né? Você é do design também, da comunicação, tem muito isso, né? Semiótica, Gestalt. Então, a gente tem 5 elementos de design: linha, cor, forma, volumes e texturas. Tudo isso é importante na hora de montar o nosso estilo. Então, quanto mais disso a gente descobrir, aliado ao autoconhecimento, ou seja, o que eu quero, né? Quem sou eu na fila do pão? Melhor o meu estilo vai ser expressado. E aí com muito mais liberdade, né? Porque eu posso mudar sempre que eu quiser ou precisar. Com certeza, Dalen. Muitas informações super relevantes, assim, pra gente levar realmente para uma rotina prática. E lembrando que também a gente não está incentivando o consumo
Eu acho muito legal trazer isso, porque quando a gente fala de estilo, parece, tá, mas então eu vou ter que refazer todo o meu guarda-roupa. Parece que a gente tá levando para esse caminho. Mas justamente a gente tá falando aqui sobre um consumo muito consciente. A Dalen vem com essa pegada, Sim. e quando ela fala em Tag Deluxe, eu quero também compartilhar quem foi a Tag Deluxe na nossa história. Sim, é verdade. A Dalen é precursora na questão dos brechós sustentáveis, na verdade, da moda sustentável. E pioneira nesse aspecto, na cidade de Novo Hamburgo ela teve essa loja durante quantos anos até? 9 anos. 9 anos. Dezembro de 2019 a gente fechou, deu uma festa, fechou. E foi lindo, foi justamente assim, vamos encerrar a história. Esse ciclo Isso. de uma forma bacana, porque foi uma história linda e foi lá que nós nos conectamos, justamente por a Dalen ter esse braço de não querer apenas vender uma peça. Isso. Então essas conversas, essa questão de entender também como é o meu corpo e como aquele look vai fazer sentido para mim, a Dalen já trazia na sua essência lá na Tag. Sim. E aí ela foi, então, se aprimorando como profissional para hoje ter essa bagagem toda. Mas ela entende da mulher já nessa essência. Foi, então, nessas conversas de provador que a gente foi evoluindo e ela foi me ensinando tanto também a como me comunicar, como me expressar. E aí, Dalen, eu quero que tu traga aqui alguns insights também, algumas dicas e sugestões de como ter esse guarda-roupa econômico. Uhum. Tá lindo isso que a gente tá falando, de que a pessoa tem que se auto-encontrar, de que ela tem que usar a roupa, então, como uma linguagem de expressão. Mas como fazer isso de uma forma econômica e consciente? Ah, bacana, que pergunta boa. Quando tu tava comentando ali que parece que a gente está incentivando a compra, né? Fica parecendo quando a gente fala sobre moda, sobre roupa, então tem peças assim. Consultoria de estilo tem um pouco isso. E aí eu lembrei que logo que eu comecei a praticar, né, a me tornar, então virei a chave para fazer só isso, então consultoria de estilo, muitas pessoas falavam, tá, mas o que é, né? Aí eu gosto de dizer assim, lembra, sabe aquele programa que tem na televisão, que a pessoa vai lá, pega suas roupas, daí a pessoa que estava me ouvindo dizia, claro, ela pega, bota tudo fora, compra tudo novo. Eu disse, sim. Eu falei, então, nada a ver. Maravilhosa. Sabe aquele programa? Nada a ver com aquilo. Não é isso. Não é isso. Porque não é. Em que mundo a gente consegue fazer isso? E também porque as peças que a gente tem em casa, o nosso guarda-roupa, não é uma caixa, um amontoado de roupa, um amontoado de tecido, não é. É um acervo que a gente construiu ao longo da nossa história com muito carinho. Tem muita história dentro do nosso próprio guarda-roupa. Das nossas peças, claro. Verdade, peças do coração. Inclusive, peças que a gente usa, assim, ela nos potencializa naquele dia, porque existe um valor emocional naquela peça. Claro, e eu, como visito muitos closets, né, dentro do meu trabalho, eu vejo muitas peças que não vão sair do guarda-roupa, não tem a ver com a identidade da pessoa, com todo esse rolê do estilo que a gente falou, e elas vão ficar, e tá tudo bem, porque a gente não precisa sair de uma caixinha e entrar noutra, né? Então, a gente pode ter flexibilidade de entender que as nossas peças são ok e de usar coisas que também não tem a ver com a gente, desde que a gente, claro, segure ou queira, né? A liberdade é muito, muito importante nessa hora, assim, se tratando disso. É muito individual. Mas então isso não é sobre saia comprando tudo, mude tudo que você tem, não. Tenha um novo olhar sobre aquilo que você já tem, né? Com essa ideia agora de linguagem emocional mesmo, linguagem visual. Então, como ter um guarda-roupa eficiente, versátil e econômico, né? Vamos imaginar que você já sabe... Posso dar o teu exemplo de novo? Claro, super. Mais fácil para mim, né? Você já sabe que a sua vida é prática. Você tem que dar conta da sua casa, da sua filha, dos seus vários trabalhos, das suas várias frentes. Isso não é não é algo que a gente pensa sobre isso e não imagina uma Andresa quietinha, que fica muito tempo sentada no mesmo lugar. Não necessariamente, né? Não. Isso inclui transporte, para cima e para baixo. Então, você já vai descartar alguns tipos, vamos começar pelos pés, alguns tipos de sapato que não tem a ver com o teu ambiente. Ai, Dali, mas eu amo um salto desse tamanho que eu comprei num garimpo incrível, e eu sei que tu gosta do salto.
Ok, mas vamos entender que estilo é a minha essência, que gosta de salto, mais o estilo de vida que eu levo hoje, que não permite o salto. Qual é a junção disso? Como é que eu faço essa conta fechar? Eu vou encontrar um sapato que tem aquela vibe da sofisticação que o salto me traz, porque no fundo é isso que a gente quer, né? Um pouco de sofisticação, de sensualidade, naquele salto alto, bico fino. Talvez não vá ser um tênis, que aí fica muito 880 para quem tem uma essência que curte o saltão. Mas eu vou precisar encontrar um sapato meio termo. Provavelmente não vai ser aquele chunky com salto tratorado, aquele já é muito distante, mas eu posso encontrar talvez uma sapatilha com uma palmilha mais confortável, de couro, né, que vai me trazer o conforto, com uma biqueira um pouquinho mais afunilada, mas não tanto de forma que não esmague os meus dedos no final de um dia. Gosto bastante. Oxford, é verdade, tu gosta de Oxford. O Oxford, ele consegue fazer esse viés de que Isso. Estou arrumada, mas estou confortável. Isso mesmo. Gosto bastante. Isso mesmo, é bem essa, e tipo, o Oxford te permite caminhar bastante também, né? Sim. E pegando, se eu estiver voando, tu me chama de volta, tá? Mas eu queria pegar o exemplo que tu trouxeste antes, que tu disseste assim, eu ficava muito masculinizada, porque, né? Imagina, uma mulher jovem no meio de muitos homens, isso não é privilégio teu, minha querida. Sim. Eu atendi algumas clientes, inclusive uma delas, eu vou compartilhar depois, um case, né? Que tinha essa mesma dor. Ela foi promovida e ela ia ficar sob 80 homens numa indústria, né, de fumo, tabagista, enfim. Então era um ambiente extremamente masculino. Machista, essas coisas todas. E desde sempre, desde o estudo, faculdade e tal, ela era praticamente a única mulher, engenheira, assim, a única mulher do rolê. Tem algumas funções que deixam isso muito claro, né? Exato. Então, qual foi a dor dela? Quando ela veio para mim, ela disse, eu queria resgatar a adolescente que usava brinco. Cara, eu não uso batom, eu não sei fazer isso. E assim, tô na pista, né, como falo, tenho a idade X, eu quero encontrar, eu não consigo, eu não sei mais fazer essas coisas. Como eu faço isso? Perdeu a mão e te pediu um SOS. Isso. E aí faz muito sentido a gente falar da essência, resgatar a essência dela e não esquecer do estilo de vida que ela tem hoje. Então, não dá para colocar a Barbie Girl lá na ponta, porque não vai funcionar. Não cola, não fecha. O trator vai passar em cima. Mas também não precisa vir o sargentão toda a vida, né? Sim. Então, a linguagem visual nos ajuda. Qual é a medida dela? E esse processo é muito personalizado. Mas você não precisa necessariamente de um consultor de estilo para fazer isso. Você pode buscar, aí tem que se conectar muito com a sua essência, assim, com o que eu sou, assim. Às vezes, se conectar com o lifestyle, ou seja, com a vida que eu levo hoje, é mais fácil, né? Praticidade, mas vamos também nos conectar com a essência, porque senão tu não consegue sustentar aquela imagem, senão fica um copia e cola. E aí, por isso que a gente olha para alguém, às vezes, e pensa, parece que não funciona, não gostei. Às vezes a pessoa não levou a essência junto, ela copiou, né? Vai lá no lookbook da marca, eu quero isso aqui todinho. Às vezes não vai rolar. E de novo, né? O que faz sentido para amiga não faz sentido para mim. Não faz sentido para ti. Justamente por isso. Porque a mensagem dela, o rolê dela, como tu eu amo essa expressão, é da pessoa. Não é aquilo que eu quero comunicar. E faz aí, sentido para quando ela. alguém me olha, não ornou. Não cola, né? Aquilo com o look, com a pessoa, com a mensagem e com o momento. Claro. Geralmente, quem busca um guarda-roupa mais funcional, mais versátil, também não vai ser muito amigável com muitas cores. Isso a gente fala geralmente porque cada um é cada um, mas pensa se isso faz sentido para você. Quando eu tenho muitas cores, eu preciso ter um pouquinho mais de conhecimento para poder encaixar essas cores, combinar essas cores. Não é todo mundo que leva um blazer vermelho, por exemplo. Né? Então, vai ter muita gente que vai dizer, cara, que lindo isso, mas eu não consigo. Então, se esse é o seu momento, porque você pode não usar cor, ou por não saber, ou por não querer, ou por não fazer sentido para você, não tem problema. Mas dá para escolher peças que tenham bastante bases mais neutras,
né, que são os pretos, brancos, beges, caramelos, off-whites, cores mais pastéis, ou não tão vibrantes, porque sempre o vibrante vai chamar mais atenção. Então, dentro dessa paleta mais neutra mesmo, neutro não é sinônimo de chato, tá? O neutro, ele vai só te deixar não tão protagonista, ele vai te deixar ali, naquela Digamos base. que ele é o básico para tu criar outras conexões e claro. composições. E aí alguém aí já pensou, porque eu sei, a nossa bola de cristal, que alguém já pensou, dá para botar então um ponto de cor. Claro! Aí você pode ir mesclando dependendo da sua medida, né? Qual que é a receita que tu vai fazer com isso? Pode botar um ponto de cor, nem que seja no lábio, ou um lenço amarrado na bolsa, ou um acessório. Um ponto de cor te conecta também com a cor que faz sentido para você. Cada uma tem uma história, né? Então, entender as modelagens, a gente falou do exemplo do sapato, as modelagens que fazem sentido para o teu estilo, para o teu dia a dia também, entender as cores. Dali, eu quero um guarda-roupa versátil, mas eu adoro cor. Vai fundo, faça combinações complementares, que são aquelas mais entusiasmadas, mais criativas e mais informais também, né? E entenda também quais são os lugares que você frequenta. São lugares mais formais? Faz sentido uma pessoa muito colorida, com muitas cores num mesmo look para um ambiente muito formal? Pode dar um ruído de imagem aí, porque o ambiente exige outra coisa. Então, é muito importante sempre eu entender onde eu vou, com quem eu vou estar, né? Então, e também fazer uma combinação, um guarda-roupa versátil, a gente está falando, tenha mais partes de cima do que partes de baixo. E se você está ouvindo isso pela primeira vez, eu vou repetir. Partes de baixo, que são calça, saia, bermuda, enfim, tenha menos. Uma proporção para um guarda-roupa versátil bom é 3 partes de cima, que é o quê? Camisa, casaco, blazer, não estou falando de acessórios, lenço, isso não. Mas, enfim, tudo que é parte de cima mesmo, blusas no geral, enfim, 3 para uma parte de baixo. Olha que legal o exemplo que eu vou dar agora. Dá tempo de dar um exemplo rapidinho? Super, dá sim. Imagina que você vai trabalhar, Andresa, você vai trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. São 5 dias na semana. Você vai segunda, quarta e sexta com a mesma calça. E troca todos os dias a parte de cima. Quando eu te ver, que eu sou tua colega, eu vou pensar, nossa, a Andresa tem muita roupa. Ela vem com roupa diferente todo dia, certo? Sim. Agora, vamos fazer o oposto. Você vai segunda, quarta e sexta com a mesma parte de cima, o mesmo casaco. E muda a parte de baixo todos os dias da semana. Eu vou olhar para a Andresa e vou dizer, meu Deus, ela não tem roupa, ela vem sempre... De novo com essa blusa. Exato. Porque a conexão visual que a gente faz é nessa altura aqui, na altura dos olhos. Você aí no podcast nem viu se a gente está de calça ou se a gente está de saia. O que interessa mesmo fica mais na parte de cima. E além de outras coisas que eu poderia dizer, mas quero tentar ficar dentro desse assunto aqui. Observa, então, o teu guarda-roupa versátil dessa forma. E, obviamente, né, que essas partes de baixo e as partes de cima têm que conversar. Aí você vai conseguir... Sim. Talvez a gente faça esse ensaio quando a gente vai viajar e só pode levar aquela mala de bordo, né, Dali? Acontece às vezes de eu passar uma semana em São Paulo, aí eu faço isso, eu levo 2 calças e eu jogo muito realmente com as blusas e casacos. E aí eu fico fazendo essa jogada, porque a gente sabe que só pode comportar aquilo naquela mala. Isso mesmo, olha aí. Então a gente faz esses ensaios, em alguns momentos eles são necessários. Sim. Então tu pode mas eu não tinha pensado isso pra minha rotina. Claro, tu pode reproduzir reproduzir essa conexão de como que eu vou colocar isso na minha rotina e faz muito sentido. Pode reproduzir isso no teu... Não preciso ter metade das calças que eu tenho. Viu? Ó, claro, especialmente se forem calças com a mesma modelagem e a mesma cor. Por exemplo, vou dar um exemplo que é aleatório, porque não tem a ver com nós duas, mas que eu vejo muito isso na minha prática. Calça jeans skinny. Galera, tem muita calça jeans skinny. Todas mandam a mesma mensagem. Ai, Dali, mas essa tem um botão de diamante, essa tem um botão, não sei. É a mesma mensagem. Eu sempre vou ver a mesma mensagem em alguém que usa, mas eu troco todos os dias de calça.
É a mesma mensagem, sinto muito te dizer. Então, pode optar por parte de baixo com modelagens diferentes também. Sim. Ah, então eu vou na internet, eu vou olhar, vou comprar uma de cada. Lembra do início da nossa conversa. É consciente. O que faz sentido para ti também, né? Sim. Dalen, tu comentaste, inclusive, a pessoa não precisa contar especificamente com serviço de consultoria, e eu queria trazer, inclusive, uma sugestão do que eu faço quando, às vezes, eu me crio, me coloco nesse momento de como que eu vou usar isso, porque isso acontece também. Então, assim, quero usar o exemplo do blazer vermelho. Eu vou lá no Pinterest e coloco opções. Pinterest é maravilhoso. Pinterest é a vida. Né? Então, eu quero trazer esse insight, essa sugestão, que eu acho que ajuda muito. Inclusive, tu traz alguns insights de lá, às vezes, para tua rede social. Isso. Inclusive. E é uma ferramenta que eu utilizo, assim, ela faz sentido para mim, Claro. Porque às vezes eu não pensei, eu tenho as peças no roupeiro, mas eu não pensei na composição, em como ornar. E quando a gente vê, e é verdade, isso aqui. Então é uma ferramenta que eu uso e eu queria deixar aqui como sugestão também para nossa audiência. Claro, para todo mundo que tem esse perfil aí, né? Curioso, comunicativo, né? Porque tem a galera que detesta essa parte tecnológica, mas o Pinterest é essa rede para a gente se inspirar, né? Muito inspiracional. Vou lá, quero ver roupa, decoração, o que seja. Eu gosto muito de trazer um exercício bem nas etapas iniciais do processo da consultoria e usar o Pinterest, que é o quê? Eu peço para pessoas escolher, começa assim com 50 fotos, vai. Mas é fácil, né? A Andresa regalou um olhão aqui, mas calma, é fácil. Você tá sentada no sofá, pé para cima e fica aleatoriamente escolhendo 50 imagens de roupa ou de combinações que você gosta, sem muito critério. Gosto, aquele bem raso que a Lulu sabe, gosto, não gosto, gosto disso, não gosto daquilo, sem muito critério. Escolhe lá umas 50 fotos, depois você vai para essa pasta que você criou, daí vai ter só aquelas 50 fotos. Aí aí você coloca um critério aí, você começa a pensar, o que eu gostei disso aqui? E nesse look eu gostei dessa bolsa. Nesse aqui eu gostei dessa combinação de cor. Parece tão... Aí começa a pensar nas palavras que vêm. Parece tão sofisticado. Aí no outro, essa bolsa parece uma bolsa mais limpa, não sei o quê. Conversa com o sofisticado. No outro, nossa, esse sapato aqui parece tão confortável, mas ao mesmo tempo não é cheio de firula. Olha só, confortável, com limpeza, também conversa com sofisticado. Estou dando um exemplo, enfim. Quando você vê, você deixou ali, elimina 10 imagens, já vai ter 40. Aí você vai refinando mais. Aí você já vai entender o que você gostou. Eles se parecem nisso. Pode refinar um pouquinho mais essas imagens, fica ali com 10 ou 20 imagens. E aí você vai ter uma direção de coisas que fazem sentido para você. Então, se tiver muita bolsa pinada e um estilo provavelmente parecido, você vai, quando tiver que comprar, você já vai sacar. Ou olhar para o seu guarda-roupa e pensar, por isso que eu não gosto tanto dessa aqui, porque essa aqui é muito diferente dessas que eu tô pinando. Lembra que aquela bolsa que você não gosta hoje, você já gostou dela, provavelmente ela já fez muito bem, mas talvez hoje, porque o estilo muda, a gente já viu, Sim. Ela não converse mais. E aí viva o second hands, né, para nos ajudar a fazer a moda circular. Então é isso, observa, a gente às vezes não tem memória para cor, para modelagem, por isso que a gente precisa de um aparato imagético mesmo. Outros recursos para nos auxiliarem nisso, né? É muito importante a gente olhar para isso e entender. Não precisa ser expert em linguagem visual, se conecta com a sua sensação, com aquilo que você gosta. Faz essa coisa de, eu sinto, né? Se conecta com a sensação mesmo. Eu sinto que isso aqui é bom, eu ia gostar muito de ficar assim. E aí vai fazendo seus refinamentos e procura ficar dentro daquelas direções de estilo, sem ficar engessado. Isso pode ser um bom início. Dalen, amei esse nosso papo. Acredito que a nossa audiência, quem está nos ouvindo e nos assistindo, tirou ótimos insights. Que bom. Antes de eu compartilhar, inclusive, a frase que eu tirei deste momento, desse encontro, eu quero que tu traga, então, esse case de como
a consultoria de estilo já mudou a vida de alguém com quem tu se conectou? Como que foi isso? Porque a gente sabe que faz muita diferença quando Claro. se adapta, se inclui isso na rotina. Tá. Traz esse case pra gente. Tá. Eu acabei de trocar o case na minha cabeça, tá? Perfeito. Porque Temos liberdade para tudo. Se a É. gente não é obrigada a nada na questão das roupas, nas falas também não. Ai, que bom. Porque eu acabei falando um pouquinho, né, na fala anterior ali, então eu vou trocar o case. Uma cliente que chegou para mim e ela tinha 30 e poucos anos, estava um pouquinho perto dos 40, advogada, trabalha numa empresa no MP, enfim, é funcionária pública. Sim. Mas é uma pessoa que estuda muito, está sempre galgando novos setores, né? Ela gosta, assim, dessa coisa de estudar e de crescer. Quando ela chegou para mim, ela estava muito, muito perdida nessa questão de estilo. Ela levou a vida inteira dela estudando para estar no lugar que ela está hoje e ainda galga mais, né? Profissionalmente falando. Então, ela não teve tempo ou não teve interesse, mas na verdade ela gosta do assunto, mas ela não tinha um insight, não tinha virado a chave de que imagem ela pode inclusive ajudar nesse galgar que ela estava precisando. A imagem não era uma coisa com a qual ela se preocupava. Ela era filha única, ela tinha uma história muito linda com a mãe, com a avó, que davam coisas para ela. Era bonequinha, né? Então ela tinha um estilo que provavelmente não era dela. Era um estilo que foi colocado e ela foi aceitando, porque tinha muito amor envolvido. E ela absorveu. Ela absorveu sem muita reflexão sobre si mesma nesse sentido. Sim. Embora super estude e faça coisas para frente. Então foi muito interessante, porque ela é uma pessoa de estatura baixa, com olhos expressivos, muito parecidos com os teus. Mas ela estava num momento assim de ascensão profissional e aquele tipo de visual que ela tinha associado à estatura baixa faziam ela parecer uma menina. E ela já perto dos 40, nesse pé, ela não estava sabendo sair daquilo ali. Então, quando a gente fez essa viagem, né, que eu chamo que é a consultoria, foi a consultoria completa, a gente viu desde as cores, a gente fez a análise da silhueta, a gente entendeu o estilo, a gente foi a lojas, a gente fez a revitalização do guarda-roupa, a gente fez a montagem de looks, foi muito lindo, assim. E ela me deu feedbacks incríveis, que eu guardo, assim, com carinho até hoje. Um deles foi, Dalen, virou a chave para mim, foi um dos primeiros que ela disse que virou a chave, foi a questão da silhueta, do biotipo. Ela nunca tinha entendido que a questão da cintura dela era baixa. Uhum. Então a gente vê o quê? Cintura alta, né? Tem que ter várias tendências, aquele assunto que a gente falou antes. Só que a silhueta dela não comportava a calça que tinha para vender. Uhum. Só que ela comprava. Por quê? Porque não tinha pensado sobre isso antes, não era uma informação que vinha. Na loja eles não te dizem isso, eles te dizem, isso está se usando. Sim, Leva. Calça mão pra mim é essa questão. Claro. Porque é uma calça super tendência, realmente. Que fica e pra mim incrível, ela tu não olha e faz gosta. sentido. Eu juro que eu tentei. Já Uhum. provei e digo, gente, isso não é pra mim. Isso, que e bom. eu tive que aceitar Isso. que não é. Eu acho que fica lindo em vários corpos, mas não faz sentido pro meu corpo. Isso aí, isso é se conhecer, isso já é autoconhecimento. Então, para ela, isso que é uma coisa bastante simples até, fez muito sentido. Então, ela já começou a comprar calças e peças nesse sentido diferente. E aí tinha uma questão lúdica, criativa que estava nela, que não estava aparecendo. Ela se vestia muito sisuda, muito senhoril. Por quê? Porque como ela tinha esse ruído assim de menina, ela fazia o oposto para tentar. Então tinha muita roupa escura, muito blazer, muita calça preta, então era um ruído assim. Ela não manifestava a pessoa incrível que ela era. Então, depois do processo, nossa, entraram outros tecidos. No caso, ela consegue ter tecidos nobres também, porque ela gosta de investir. Então, entrou seda, entrou que trazem a questão da mulher, da sofisticação, sem deixar a feminilidade, porque tem a malemolência e tal. Entrou o couro, porque também ela tinha uma questão com um couro que não é o couro, né, que chama de couro, mas não é. Para ela, no sentido dela, não funcionava.
dava assim uma ideia, como ela queria uma imagem mais potente de mulher naquele cargo que ela estava. Esse outro material, que é o PU, trazia uma ideia mais juvenil mesmo, porque uma pessoa mais jovem não vai querer investir num couro, e tá tudo bem usar o outro, mas dependendo do teu desejo de imagem, aquele material já não funciona tanto. Então, assim, ela enxugou o guarda-roupa dela mesmo, valendo, assim, e ela gosta muito de comprar até hoje, mas ela conseguiu comprar com mais essência, assim, mais entendendo, e acrescentar criatividade no visual, que é uma coisa que ela não sabia que podia, né? Mas qual é a medida de uma advogada que tem o cargo que tem, né, no Ministério Público, enfim, qual é a medida de criativa para ela? Não vai ser o criativo que talvez vem na mente de alguém que trabalha numa agência de publicidade. É diferente, mas para ela, aquela pitada trouxe a essência dela para fora. Sim. Então é muito lindo, assim. 1 ano e meio depois ela me mandou uma mensagem, a gente mantém contato hoje, e ela me mandou uma mensagem, e eu vou finalizar a história com essa mensagem, porque foi o start para eu criar a trilha de estilo. Ela me mandou um monte de fotos das unhas dela pintada com várias cores de esmaltes diferentes. E aí ela disse, Dalen, olha o que eu fiz. Eu peguei a minha cartela de cores, que daí a gente entendeu a direção de cores para ela, e eu testei, ela comprou os esmaltes e ficou pintando e ficou me mandando. Só de olhar aquilo me deu uma preguiça. Eu pensei, meu Deus, quem é que faz isso? E ela Parabéns. é super dedicada. Em tudo ela é. Pensei, eu não faria isso, mas ela fez, que Sim. legal. E daí ela falou uma frase que foi um start. Ela disse assim, olha só, todo esse tempo depois, agora tá fazendo muito sentido para mim a questão das cores. E aí eu pensei, cara, estilo é uma caminhada, porque é ligado ao autoconhecimento. Ninguém faz um processo de consultoria de estilo e fica pronto. Pronto para quê? Pronto para aquele momento. Mas eu preciso seguir desenvolvendo, porque eu não fico parada no tempo. Eu tenho outros interesses, e esses interesses vão mudando, eu também quero ir me expressando de forma diferente. E aí me deu um insight, disse, como eu faço para essas pessoas que já fizeram a consultoria completa, por exemplo, ou quem faz um processo menor, seguir aprendendo. E aí eu criei a trilha de estilo, que é esse processo de 3 meses, 100% online, então todo mundo pode fazer, inclusive quem está me ouvindo agora, 100% online. A gente tem 2 encontros por mês, então são 3 meses, 2 encontros por mês. E nesse interim a gente fica trocando os desafios no grupo de WhatsApp. E os desafios são a forma mais rápida de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então é muito lindo e a transformação é muito evidente para quem pega isso e realmente faz acontecer, né? Eu acredito, Dalen, porque entender de estilo é libertador. É libertador. Quando eu tive essa virada de chave que a gente compartilhou antes, foi para mim como se eu tivesse voltado para o meu próprio corpo. Ai, que lindo isso! De poder externar, então, para as pessoas quem eu era naquele momento, naquele novo momento da minha vida. Olha foi só. bem desta forma. A Dalen, na verdade, gente, ela tem aí infinitos braços de que ela pode sim auxiliar vocês. Então, quem está nos ouvindo ou nos assistindo, siga ela. Eu vou pedir para ela deixar o arroba dela. E lá vocês vão poder contatá-la e ver as várias ferramentas. Ela tem a trilha, ela tem a consultoria. Então, tem várias possibilidades de auxiliar você que está aí. E só de segui-la, você já vai absorver muito material, muito insight, muito conteúdo. E ela traz umas coisas bem comodativas da rotina que eu amo. Obrigada, Andressa. Pode deixar o teu arroba para quem está nos então ouvindo, tá. então. E aí a gente vai colocar aqui também na tela para quem está nos assistindo no YouTube. Certo, é @Dalen Fragoso, com 2 L's e um N no final, Dalen. Fragoso com S. E tem o site também, né, onde eu descrevo os serviços, inclusive com preço, com valores, dalenfragoso.com. Legal, Dalen. Muito obrigada. Gratidão realmente pela tua presença, pela tua disponibilidade de estar aqui. Quero agradecer às nossas sinceronas que estão aí. Compartilhem, inclusive, esse vídeo com outras amigas. Eu espero que realmente tenha feito sentido para você. O estilo, ele é aquilo que vem de dentro. E tem uma frase aqui que eu tirei deste momento, desse encontro, que é: foca no que é incrível. Então, todas nós temos o nosso ponto incrível. E é importante focar no nosso ponto incrível e não na comparação. Então, não se compare. Eu agradeço a Green Mais,
que é apoiadora deste programa. Inclusive, este programa, ele é fomentado aí para, né, a gente quer que as nossas sinceronas compartilhem com outras sinceronas e também com empreendedoras. E a Green Mais, ela tem lá um e-book que auxilia, inclusive as empreendedoras, quando estão nessa jornada. Eu comentei contigo que, geralmente, quando a gente é empreendedora, a gente é a equipe, então tudo fica para a pessoa fazer. Tem a parte administrativa, financeira, burocrática, estoque, divulgação, a internet, Instagram. A gente sabe que a pessoa tem vários braços dentro do negócio, e a Green Mais vem, então, para te auxiliar. Já são aí mais de 500 empresas pelo Brasil, de forma totalmente humanizada e digital. Então procura lá o e-book, é uma das formas, e aí você vai aprender mais sobre os serviços da Green Mais também. Muito obrigada e até o próximo episódio.